Alcides Ferreira. Bom dia a todos, mas eu pergunto: não existe um prazo para a resposta da revisão da vida toda? Esse Alexandre de Moraes precisa votar urgente a nosso favor, pois as leis obrigam a nós com prazo para cumprirem tudo. Então, tem que haver um tipo de cobrança para agilizar essa votação também. Urgentíssimo ainda, agora para fevereiro de 2022. Não dá e não podemos esperar mais. Bom dia, pessoal! Prepare o seu café, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos nessa manhã maravilhosa. Como vocês estão, meus amigos? Já comenta aqui a cidade que você nos assiste. Isso é muito importante para vermos o alcance das nossas informações e para vermos quem está junto na luta pelos direitos dos aposentados. E no dia de hoje falaremos sobre o prazo de julgamento da revisão da vida toda. Isso mesmo, vocês viram, o aposentado não aguenta mais, o aposentado está questionando e está pressionando. Será que não existe nada que possa ser feito? Como assim? Um ministro pede vista. Qual é esse prazo de julgamento? O que falta para sair essa revisão da vida toda, meu Deus? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Nakamura e junto com o Dr. Diego Gonçalves somos advogados há mais de 10 anos na trincheira, na batalha, na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra os aposentados no Brasil inteiro. Então, sejam bem-vindos. Esse é o Alô Aposentado Giro de Notícias. É isso aí, pessoal. Tudo sobre o prazo de julgamento da revisão da vida toda e também de outros processos que interessam aos aposentados. Afinal, eu vou trazer aqui informações super relevantes e, de acordo com o próprio site do STF, temos diversos processos previdenciários pautados para este ano. Então, sejam bem-vindos e vamos que vamos. Giro de notícias com a primeira notícia do dia. Pandemia faz número de pensões por morte subir 43%. INSS concedeu 596.313 benefícios por morte em 2021, ante 416.341 em 2020, no primeiro ano da pandemia. Isso mesmo, pessoal. Atenção, o impacto da pandemia na Previdência Social fez o número de pensões por morte disparar em um ano. Segundo dados do INSS, foram concedidos 596.313 benefícios em 2021 e 416.341 em 2020, o que equivale a um aumento de 43,2%. O Instituto afirma que não é possível fornecer informação sobre a causa de morte de cada benefício, mas já pode ser considerado como o principal motivo do afastamento dos profissionais de trabalho em 2021 e também por esse aumento expressivo nos números da pensão por morte. De janeiro a dezembro de 2021, foram concedidos 98.787 benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença, ante um número de 37 mil em 2020. A advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, disse o seguinte: o aumento do percentual se deve significativamente ao período pandêmico. Mais de 600 mil óbitos geraram, por consequência, o aumento do número de pensões. O aumento não é culpa do INSS, mas sim dessa situação extraordinária que vivemos nestes 2 anos. A especialista em previdência afirma ainda que, apesar do efeito da pandemia nas pensões por morte, o benefício já havia sido afetada pela reforma de 2019. A Previdência é um dos pilares da Seguridade Social e foi criada para proteger os beneficiários em situação de incapacidade ou insuficiência de renda. O impacto das pensões foi significativo, mas ao mesmo tempo foi um dos benefícios mais afetados pela reforma, com a redução do valor do benefício.
Pessoal, muita atenção. Esses números são alarmantes e advogados dizem que essa alta do número também pode ser entendida por causa das sequelas da doença, porque o aumento de pensões por morte já era esperado, não só das pessoas que foram internadas e morreram, só que aquelas que também estavam com sequelas desde 2020 e vieram a falecer depois. Atenção, pessoal! Mesmo nesse difícil momento da perda, as pessoas precisam ficar atentas aos cálculos da pensão por morte. Mesmo aqueles que pediram e o INSS negou, podem sim entrar ou com recurso administrativo, que é considerado pouco efetivo, tendo em vista que um próprio servidor do INSS é que vai julgar esse recurso, ou então a maneira mais efetiva de resolver é com uma ação na justiça. Sobre o cálculo, existe uma revisão judicial. Por enquanto, é uma tese, mas já com precedentes positivos na Justiça, pedindo para revisar as pensões por morte, já que os benefícios após 13 de novembro de 2019, com a reforma da Previdência, têm 4 redutores. Pode sim caber revisão da pensão por morte se a pessoa ainda não era aposentada ou se já era e tinha menos de 10 anos de aposentadoria. E também se trabalhou com insalubridade e o INSS não considerou. Além disso, podem ocorrer erros de divergências no CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, o extrato previdenciário. Isso mesmo, pessoal. Então existem diversas revisões de aposentadoria, além da revisão da vida toda. E essas outras revisões existem já precedentes positivos, favoráveis na jurisprudência. Então você precisa ter atenção. Mesmo no momento difícil, é necessário sim fazer os cálculos para ver se o INSS calculou de forma correta o seu benefício. Por quê? Depois da reforma da Previdência, o cálculo prevê o pagamento de 60% do salário mais 2% a cada ano contribuído para mulheres e do 20º ano para os homens. Então, com 40 anos de contribuição para homens e 35 para mulheres, o valor atinge 100% do salário. Deve ser considerado todo salário de contribuição a partir de julho de 94 até o momento, né, pessoal? Porque nós já vamos tratar da revisão da vida toda. Então, vamos seguindo aí, porque essa foi a primeira notícia do dia. Realmente são números alarmantes e que você precisa ficar atento, porque nem sempre o INSS vai fazer o cálculo correto, tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo. Olha só, o presidente do INSS afirma: benefício só será cortado se houver certeza de que a pessoa morreu. Atenção, pessoal, porque a prova de vida, vocês viram que mudou tudo. Não é mais necessário fazer a prova de vida, porque agora já era algo que era esperado, né? Porque isso é uma obrigação do INSS. Afinal, para que serve a prova de vida? Ela serve para coibir fraudes. A prova de vida por si só não é ruim. Pelo contrário, ela visa coibir fraudes de pessoas que nem deveriam estar recebendo um benefício. Toda fraude cometida contra o INSS é uma fraude cometida contra todos nós brasileiros que contribuímos com o sistema, tanto quem já é aposentado como quem ainda está contribuindo. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, disse em entrevista que a exigência de os beneficiários realizarem a prova de vida presencialmente beira o desrespeito e que os pagamentos só serão cortados se o governo tiver certeza de que a pessoa faleceu. O governo anunciou que acabou com a exigência de prova de vida presencial. Agora, o procedimento será feito de forma automática por meio de cruzamentos de informações de base de dados públicas, federais, estaduais e municipais. A medida atinge 36 milhões de pessoas. Já não era a hora, né, pessoal? Afinal, os nossos dados já foram expostos em diversos sistemas. Todo mundo já sabe o seu CPF, todo mundo já sabe a sua data de nascimento, todo mundo já sabe em qual banco você tem conta. Afinal, ou você ou alguém que você conhece já passou por isso. Você se aposenta
e uns 10 bancos financeiros já começam a ligar te oferecendo empréstimo consignado. Eles são mais rápidos que o próprio INSS te avisar que você tem o seu benefício, né, pessoal? Então, muita atenção aí. Agora, realmente, essas são ótimas notícias, porque o INSS está fazendo o papel dele. Quem tem que comprovar que a pessoa faleceu ou que a pessoa está cometendo fraude é o próprio INSS. Você que está recebendo de boa fé não pode ser punido sendo obrigado a se deslocar em plena pandemia, se expondo ao risco da doença, só para comprovar que está vivo todo ano. Isso era um absurdo, isso era um grande desrespeito com os aposentados e pensionistas, pessoal. Então, pelo menos nisso, tivemos um grande avanço. Vocês já sabem, qualquer comprovante de vacinação, qualquer consulta no SUS, qualquer movimentação em cartório, como registro de imóvel ou de automóvel, e qualquer empréstimo consignado que você tenha feito ou renovado, já vai constar nesse sistema, tá certo, pessoal? Podem ficar tranquilos. E vamos seguindo aí, né, pessoal? Atenção, chegou a hora então, chegou a hora. Você sabia que o voto do ministro Alexandre de Moraes sequer precisa ser redigido e fundamentado? Como assim, doutor? Me explica melhor. Muito bem, você está acompanhando a revisão da vida toda, você sabe que o INSS não considerou as suas contribuições anteriores a julho de 94 para fins de cálculo da sua aposentadoria. Ele só considerou para fins de tempo de contribuição. Aqueles requisitos, 30 anos, 35 anos. Agora, para a parte boa, né, para a parte dos cálculos, ele descartou todas as contribuições. Isso mesmo, você que trabalhou década de 70, década de 80, começo dos anos 90 até 94, essas contribuições ficaram de fora. E aí o aposentado pergunta: para onde foram essas contribuições? E é isso que eu também questiono o INSS. Pessoal, nós precisamos tocar nessa ferida. Nós precisamos abrir a caixa preta do INSS. Para onde foram essas contribuições? Porque a contribuição é obrigatória. Hoje e antes também era obrigatória. O empregador, ele já faz o recolhimento dessa aposentadoria, então, dessa contribuição. Então, o dinheiro foi recolhido pelo INSS. E para onde ele foi? É isso que nós queremos saber. Muito bem, diante dessa injustiça do INSS, diversas ações em todo o Brasil questionaram, né, e foi criando esse tema, essa tese chamada revisão da vida toda. Por quê? Revisão da vida toda porque busca incluir as contribuições feitas em toda a vida contributiva do segurado. Melhor ainda, sendo descartadas as 20% piores contribuições. Então, a lei é boa. Quem errou foi o INSS na aplicação da lei, pois pegou uma regra transitória, que era para ser aplicado só a algumas pessoas, e aplicou para todo mundo de olhos fechados, pessoal. Isso trouxe um prejuízo enorme que nós estamos buscando corrigir com a revisão da vida toda. Muito bem. E você sabia que esse voto do ministro Alexandre de Moraes pediu vista? Já tem 6, 7 meses aí, né, pessoal? Pediu vista. Para que serve esse pedido de vista primeiro? Serve para o ministro do STF analisar melhor um processo, né? O pedido de vista por si só não é o problema. Ele existe justamente para o ministro não cometer nenhum equívoco, nenhuma injustiça, né? Não atropelar a decisão sem estar ciente do que o processo está tratando. Agora, nós temos que ser coerentes e nós temos que falar a verdade nesse canal. 7 meses de espera é realmente uma espera torturante. Ela é uma espera que traz ansiedade, que traz uma indecisão. O aposentado já não sabe o que fazer. E então, esse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele pode sim ser um voto redigido, fundamentado, mas ele não precisa ser assim. Ele pode simplesmente acompanhar o voto favorável do ministro Marco Aurélio, que foi o relator da revisão da vida toda. Então,
não haveria nem necessidade de toda essa demora da revisão da vida toda, né, pessoal? Isso mesmo. Então, essa é a primeira informação do dia, mas vamos seguindo falando agora sobre o prazo do pedido de vista dos ministros do STF. Aposentados questionam: existe prazo para pedido de vista do ministro do STF? Bom, primeiro de tudo, prazo existe. O regimento interno do STF prevê um prazo de devolução do processo de 10 dias com a possibilidade de prorrogação automática de mais 10 dias. Depois dessa prorrogação, todos os pedidos devem ser motivados e justificados. Apesar da existência de norma no regimento interno do STF, não existe nenhuma sanção em caso de descumprimento do prazo estipulado. E também tem uma disposição que fala num prazo de 30 dias mais 30 dias. Tá certo? Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que considere esse prazo de 30 dias mais 30 dias, atenção, né, gente? Porque o que acontece? O que acontece se o ministro não cumprir esse prazo? Bom, a falta de uma sanção por descumprimento, conciliada com a ausência de uma instituição ou órgão capaz de fazer valer o prazo estipulado no regimento, leva à possibilidade de concentração de poder por determinado ministro, causando, por vezes, a retenção por tempo indeterminado de processos. Isso mesmo, pessoal. Então, atenção. Um dos grandes autores aqui, o Dr. Falcão, trata o descumprimento dos prazos processuais como um dos fatores ensejadores da insegurança jurídica. Para o autor, a insegurança jurídica é também provocada pela inexistência de responsabilização dos ministros, quando estes não cumprem o próprio regimento interno do STF. Olha só o que o Dr. Falcão disse. Conclui-se, portanto, que a banalização dos prazos legais acaba transferindo o pedido de vista em verdadeiro e antidemocrático poder individual de veto do ministro do Supremo, permitindo ao Supremo, como colegiado, e aos ministros individualmente escolherem o que julgar, quem julgar e como julgar. A ausência de regras ou padrões claros sobre o pedido de vista, bem como a falta de uma sanção para o descumprimento, levaram à propositura da proposta de emenda à Constituição para fixar o prazo de vista de 10 dias nos processos em trâmites nos tribunais. Perfeitamente. Então você já sabe que nos tribunais existe esse prazo. Segundo a proposta, é facultado aos integrantes dos tribunais pedir vista dos autos do processo judicial em curso, devendo devolvê-los no prazo improrrogável de 10 dias contados da data em que os recebeu em seu gabinete. Transcorrido esse prazo, todos os processos pautados ou apresentados em mesa para julgamento no respectivo colegiado, com exceção de mandado de segurança e habeas corpus, ficarão suspensos até que seja retomado exame do processo suspenso pelo pedido de vista. Como um dos fundamentos da proposta, merece destaque a alegação da suposta violação do princípio da duração razoável do processo e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas prestada pelo Estado por conta do direito da ação, mas deve ser tempestiva, deve ter um tempo adequado, com a finalidade de atingir a efetividade do direito de cada demanda. Muito bem, pessoal. Recentemente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou essa admissibilidade da proposta. Vamos seguindo aqui, porque nós já vamos tratar sobre isso, pessoal. Muito bem. Olha só, deixa eu colocar aqui na tela, pessoal. Salvação à vista. Projeto de lei na Câmara dos Deputados pode ajudar os aposentados. Então chegou a hora, pessoal. Chegou a hora de apoiarmos esse projeto de lei, porque o projeto de lei 1623 do ano de 2021 fixa em 10 dias o prazo para pedidos de vista nos tribunais ordinários e superiores, independentemente do que dispuserem seus regimentos internos. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Já existe um prazo no Código de Processo Civil. Atenção, só que esse prazo ele não é adotado nos tribunais superiores. Então, essa nova medida do projeto de lei
aplica-se ao STF, Supremo Tribunal Federal, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais regionais federais, ao Tribunal do Trabalho, eleitorais, militares, tribunais dos estados e Distrito Federal. O pedido de vista é formulado sempre que um dos julgadores não se sente apto a dar o seu voto na sessão de julgamento em curso, solicita que o processo seja retirado de pauta para que o analise. Então, para os tribunais de entrada, existe sim esse prazo de 10 dias já no Código de Processo Civil, só que ele não é aplicado por STF, STJ e os outros tribunais superiores. A deputada Tia Heron, autora do projeto, defende que essa prática precisa ser estendida para todos os tribunais superiores. Isso mesmo, pessoal. E para acabar com essa prática do engavetamento de processos. Então, essa situação viola frontalmente o direito fundamental dos jurisdicionados, a razoável duração do processo, garantida na Constituição, e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. O projeto está sendo analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Então vamos ver aqui o que diz na prática essa proposta realmente para colocar em prática, né, pessoal? E trazer uma solução para os aposentados, mas não só no caso da revisão da vida toda. Vai trazer uma solução para todos os brasileiros, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Olha só, o Congresso Nacional decreta, segundo a proposta, que o artigo 940 do Código de Processo Civil vai passar a vigorar com o seguinte parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais regionais federais, do trabalho, eleitorais e militares, e aos tribunais dos estados e Distrito Federal e territórios, independentemente do que dispuserem seus regimentos internos. Então veja que essa proposta ela visa sim alterar o Código de Processo Civil, só que ela visa alterar algo que já está lá. O prazo de 10 dias já existe. Só que quando os políticos foram fazer o Código de Processo Civil, eles deixaram de fora o STF, o STJ e os tribunais superiores. Então, olha só a justificativa apresentada aqui pela Câmara dos Deputados, que não fechou os olhos para a realidade dos brasileiros. A presente iniciativa busca resolver um grave problema que entrava o funcionamento do Poder Judiciário, a começar pela mais importante Corte de Justiça Nacional, o STF. Apenas 20% são devolvidos no prazo do regimento interno. Olha só isso, pessoal. Os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Celso de Mello constituem os exemplos mais eloquentes do retardamento imposto pelos pedidos de vista. Pessoal, no sistema de distribuição de processo do STF, há ainda outros processos com pedido de vista. Não é só o processo da revisão da vida toda. Então, essa situação viola frontalmente o direito fundamental dos jurisdicionados à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação, segundo disse a própria Câmara dos Deputados. Olha só que interessante, né, gente? A própria Câmara dos Deputados está falando aqui que essa atitude do STF está violando a Constituição Federal, gente. Olha que embate entre o poder legislativo e o poder judiciário. Olha, a Câmara dos Deputados também disse o seguinte na justificativa. Na legislação em vigor, portanto, a questão já foi suficientemente regulada e não deveria gerar problemas. Ocorre que o STJ, numa decisão administrativa a portas fechadas, recusou a aplicação desse artigo do Código de Processo Civil que dispõe sobre os 10 dias. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que compõe o colegiado, afirmou que o STJ não se pode dobrar a uma mera resolução do CNJ e também salientou que o funcionamento da Corte não se adapta ao prazo do novo CPC. Olha só que absurdo, pessoal, como é que ficam os brasileiros? E aí, pessoal, o que vocês acham? Comenta aqui. Se esse projeto de lei realmente vem salvar, vocês precisam comentar, pessoal. Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei. Aprova o projeto de lei.
Pessoal, vou colocar aqui, ó, 1623 de 2021. Esse é o número do projeto de lei que fixa em 10 dias o prazo para o pedido de vista, independentemente do que dispuserem os regimentos internos de cada tribunal. Então, comente aqui: eu quero a aprovação do projeto de lei 1623. Aprova a Câmara dos Deputados, aprova o projeto de lei 1623 de 2021. Comenta aqui bastante, pessoal, para esse tema subir de relevância. Isso aqui é muito importante, porque isso vai fazer que os aposentados e os brasileiros em geral, em outros processos, não fiquem reféns dos pedidos de vista que passam do prazo do regimento interno e realmente nada é feito, pessoal. Então, essa proposta visa corrigir essa atitude, né? Não é só do STF, tá bom? O STJ também já acabou de se posicionar aí, igual eu falei aqui para vocês, né, pessoal? O próprio STJ veio se posicionar dizendo que não cabe esse prazo de 10 dias. Então, agora, com a lei, sendo essa lei aprovada, aí não vai ter para onde correr. Porque uma coisa é um regimento interno, uma resolução do CNJ. Agora, a lei deverá ser cumprida, só que ela precisa ser aprovada primeiro. Então, nós precisamos apoiar esse projeto de lei 1623 de 2021, tá certo, pessoal? E vamos seguindo aqui. Deixa o seu like aqui para esse vídeo chegar a mais aposentados. Muita gente ainda não sabe disso, pessoal. E vamos para a participação do amigo aposentado. Chegou a hora da voz do aposentado. Olha só o Newton Lima, que está sempre aqui com a gente. Vamos nessa, doutor. Queremos a revisão da vida toda. Faça como o senhor Newton Lima e comente aqui: eu quero a revisão da vida toda. Ou comenta no plural, igual ele fez: queremos a revisão da vida toda. Senhor Walter Nicoletti, ministro Moraes do STF. Contamos com a sua lealdade à nação, fazendo justiça, aprovando a revisão da vida toda da aposentadoria. Pagamos, temos o direito de receber o que é nosso por direito. Obrigado pela participação, senhor Walter. Olha só o senhor Paulo e um relato emocionante. Este relato realmente traz e escancara o escândalo que foi feito com o INSS para com os aposentados. Olha só isso, pessoal. Perdi 14 anos de bons salários que o INSS não reconheceu. Me aposentei com um salário mínimo, mesmo com o peso da idade, sou obrigado a trabalhar para cumprir com os meus compromissos. Sempre trabalhei pensando na minha velhice ter um pouco de sossego, mas infelizmente o INSS foi muito injusto comigo. Meu Deus do céu, pessoal, assim como o senhor Paulo, quantos brasileiros não estão nessa mesma situação? Vocês contribuíram, vocês fizeram a sua parte e fizeram muito bem. O aposentado de hoje é o trabalhador de ontem que carregou esse país nas costas, viu? Carregou esse país nas costas. Quem leva o Brasil para frente não é nem político A e nem político B, é o trabalhador brasileiro, pessoal. Atenção! O trabalhador brasileiro é quem paga imposto, é quem contribui com a Previdência, é quem movimenta a economia, pessoal. Nós não podemos esquecer disso. Então faça como o senhor Paulo, deixa o seu relato aqui, mesmo que não dê às vezes para fazer uma análise mais aprofundada, como se fosse uma consulta, pelo menos nós compartilhamos essas histórias e vemos como o INSS foi injusto com aposentados do Brasil inteiro. Então comenta aqui que nós lemos os comentários, pessoal. Olha só, Bebel Arta Horta. Isabel Horta, de Presidente Prudente, comenta aqui também a sua cidade, pessoal. Obrigado, Isabel. Olha só o João Lisboa. Doutor Alexandre, tenha pena dos aposentados. Dê logo esse voto favorável à aposentadoria. Olha só o senhor Washington Lima. Eu quero a revisão da vida toda em 2022. Libera o voto, ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes. Que o senhor use a sua lealdade.
Pode ver, pessoal, o aposentado, mesmo ansioso, mesmo sofrendo com essa demora, o aposentado, ele é respeitoso com o ministro Alexandre de Moraes. Ninguém quer o mal do ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo dos ministros que votaram contra, como o Cássio Nunes Marques, o Barroso que votou contra, o Dias Toffoli, o pessoal que votou contra, pessoal. Ninguém quer o mal dos ministros, a gente só quer que Deus ilumine o coração deles para que eles olhem a realidade. E também não é só implorando uma esmola, é trazendo fundamentos constitucionais, pessoal. Como que o STJ julgou de forma unânime a revisão da vida toda? Como que no STF o Procurador-Geral da República bateu de frente com o INSS, bateu de frente com esses números da nota técnica, não acreditou nesses números do INSS e também foi favorável. Para quem não sabe, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é a pessoa máxima do Ministério Público. O Ministério Público está em cima do INSS, pessoal. Está todo mundo em cima do INSS e agora fica essa demora aí de 5 a 5 e com o ministro Alexandre de Moraes pedindo essa vista que ninguém sabe quando vai sair, né, pessoal? Agora, realmente, se não pressionar o direito dos aposentados, eu não estou falando só da revisão da vida toda, qualquer direito dos aposentados vai ser varrido para debaixo do tapete. Então comenta aqui, eu quero a revisão da vida toda. E olha só o comentário do senhor Raimundo Souza. Doutor, tem algum programa específico para cálculo da revisão da vida toda que o aposentado possa fazer sem precisar de um advogado? Senhor Raimundo, até o momento não existe nenhum programa específico para o cálculo da revisão da vida toda, até porque, tendo em vista que ele é um cálculo que ele tem que ser atualizado mês a mês, né? Os senhores viveram essa época até mais do que eu, da época da inflação, da época do cruzeiro, do cruzado novo, de outras moedas que nós tivemos, né? E o próprio real de 94 não é o mesmo real de hoje. Então, essas contribuições que todo mundo fez lá na década de 70, 80, até 94, precisa ser atualizada e corrigida pela inflação. E nós estamos vendo a volta da inflação, né? Então, além da inflação lá daquela época, realmente são cálculos muito complexos, tá certo, pessoal? A boa notícia é realmente aqui, pessoal, que nós temos um contador especialista para fazer esses cálculos num valor, assim, realmente nós estamos trabalhando aqui sem cobrar entrada, pessoal, porque primeiro que a gente quer ajudar os aposentados e pensionistas, segundo que a gente realmente acredita na vitória da revisão da vida toda, senão a gente não trabalharia dessa forma, não é verdade? Tem advogado cobrando 1.000, 2.000, tem aposentado que comentou nos vídeos aqui que teve advogado que cobrou R$ 4.000 para entrar com a revisão da vida toda. Meu Deus, gente, meu Deus do céu, a gente nem entrada cobra e tem gente que ainda reclama. Eu sinceramente gostaria que Deus iluminasse o coração de cada um para ver como que pode um advogado cobrar R$ 4.000 e nem entrar com o processo, pessoal. Isso é um absurdo. E visando isso, nós não cobramos entrada, podem ficar tranquilos. O único custo realmente é com o contador especialista, mas que, pessoal, é um custo muito baixo mesmo, tá certo? Então, para os cálculos da sua revisão da vida toda, você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp da nossa equipe, tá certo, pessoal? WhatsApp, tá bom? WhatsApp 44 99868 3378. Envia seu extrato previdenciário, CNIS e a sua carta de concessão e, se você tiver contribuições anteriores a 82, tira uma foto da sua carteira de trabalho, dos vínculos e dos reajustes salariais, tá certo? Porque o INSS ele não reconhece as contribuições e os vínculos anteriores a 82, tá bom? E se, além dos cálculos da revisão da vida toda, você também quer fazer uma consulta por videochamada diretamente com o Dr. Diego, nesse caso é o número do escritório de Brasília, 61 98522 0420. Repetindo, WhatsApp 61 98522 0420.
ambos os números você vai ter acesso aos cálculos. A diferença é que no número de Brasília você também pode fazer uma consulta por videochamada. Qual que é essa importância da consulta por videochamada? Ó, pessoal, muita gente tem dúvida. Fala, doutor, já que eu já vou fazer essa revisão da vida toda, também tem um vínculo aqui de 85 que o INSS não reconheceu, ou então eu trabalhei num frigorífico, o INSS não reconhece esse período. Se você trabalhou em frigorífico, se você trabalhou com eletricidade, se você trabalhou com fumaça, com frio, com calor, pessoal, isso aí é tempo especial, chama tempo especial ou até aposentadoria especial. Esse período ele é contabilizado de uma forma diferente, de uma forma mais favorável ao aposentado. Mas o INSS ele não considera de plano, não considera se você não cutucar, se você não corrigir isso aí, tá certo, pessoal? Ambos os números te darão acesso aos cálculos com o valor do reajuste e também o valor dos atrasados que lhes serão devidos, tá certo? E com ambos os números nós não cobramos entrada, tá certo, pessoal? Não cobramos entrada. Além disso, a todo momento sua aposentadoria fica 100% do tempo com você. A UAB permite cobrar 6 meses de aposentadoria, mas nós não cobramos nem entrada e nem nenhuma porcentagem da sua aposentadoria. Ou seja, com a realização dos cálculos, não tem risco de perder a aposentadoria, não tem risco de diminuir a aposentadoria e não tem risco de suspender os pagamentos. Podem ficar tranquilos, tá certo, pessoal? Nós estamos aqui realmente com 10 anos de advocacia, com toda a experiência, 3 pós-graduações, mais de 60 mil reais em estudo, cada advogado, para trazer essas informações aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então é um grande prazer tê-los aqui e comenta aqui, eu faço parte desta luta, eu faço parte desta luta. Comente também as suas perguntas, porque vocês viram que nós respondemos aqui e esse canal é gratuito, tá bom, pessoal? O canal do YouTube aqui é gratuito, então você vai clicar num botão aqui embaixo escrito inscrever-se. É um botão em vermelho com letras brancas escrito inscrever-se. É totalmente gratuito. Se você não tem uma conta do YouTube, crie uma conta do YouTube, pessoal, porque você vai poder seguir os seus canais preferidos dessa forma. Toda vez que você entrar no YouTube, já vai aparecer os nossos vídeos e os vídeos que você gostar de assistir também, além dos nossos, tá certo, pessoal? Então, que Deus os abençoe. Eu quero realmente saber quem está comprometido, quem assistiu até o final. Quem assistiu até o final vai comentar. Eu faço parte desta luta. Um grande abraço. Até os próximos vídeos, pessoal!